Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo sobre o artigo 5º e concluindo agora, nesse último bloco, as garantias constitucionais, os remédios constitucionais que ficaram faltando, o habeas data e a ação popular. Vamos começar com o habeas data. Vamos para o nosso slide. Vamos para o slide, para o inciso 72, conceder-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Já deu para perceber que nós temos duas hipóteses de habeas data. Vamos começar com a primeira hipótese de habeas data. Essa ação ela foi criada para que a gente possa pedir informações em bancos de dados governamentais ou bancos de dados privados de caráter público. Esse banco de dados privado de caráter público é aquele que pertence a empresas privadas, mas cujas informações ali contidas podem eventualmente ser passadas a terceiros, né, que não fazem parte desse banco de dados. Isso acontece, por exemplo, com o Serasa, com o SPC, pertencem a instituições privadas, mas as informações ali contidas, elas são eventualmente repassadas para comércio, para bancos, para financeiras. Então a gente diz que eles têm um caráter público. Se você tenta obter uma informação dessas num banco de dados público ou num banco de dados privado de caráter público e essa informação é negada, você pode entrar com ação de habeas data. Mas é importante lembrar que essa é uma daquelas ações que comentamos em blocos anteriores, em que você precisa esgotar a esfera administrativa para só depois recorrer judicialmente a uma ação de habeas data. Ou seja, não adianta descobrir que eu fui negativada e antes de ir no Serasa ou antes de ir no SPC, eu ir direto à justiça pedir informação, porque essa ação ela não vai ser necessária para o que você quer, que é o que a gente chama em direito de interesse de agir. Para a gente entrar com ação judicial, é imprescindível, é importante que essa ação seja necessária ao que você quer obter. Então, se eu quero a informação, o meio correto, o meio próprio de obter informação é indo no Serasa, indo no SPC e pedindo a informação. Se ela for negada, aí sim a ação judicial se torna necessária. Então, eu recorro à justiça e entro com a ação de habeas data. Primeiro faz o requerimento administrativo, depois entra com a ação judicial. Essa é aquela exceção à regra que tratamos em blocos anteriores. Como fazer para comprovar que eu pedi administrativamente a informação e que essa informação me foi negada? Para você ter provas, você precisa fazer o pedido por escrito e protocolar no órgão competente. Então, você faz o seu requerimentozinho por escrito em duas vias, deixa uma com eles e pede a outra assinada e datada da pessoa que recebeu. Aí sim, você vai ter como provar. A negativa ela pode vir de duas formas. Ela pode vir expressa, onde o órgão diz expressamente, eu não vou lhe fornecer essa informação. Ou ela pode vir de forma tácita, em que ele te dá um prazo, por exemplo, olha, 15 dias eu te forneço a informação. E deixa passar esse prazo e não fornece a informação. Então, nesse caso, nós tivemos uma negativa tácita. A negativa tem que ser expressa ou tácita, mas precisa estar provada, para que quando você entre com a ação judicial, o juiz perceba que a ação foi o único meio que você tinha para conseguir a informação. Então, essa é a primeira hipótese de habeas data. Lembrando que a habeas data você tem que estar representado por advogado, mas é uma ação totalmente gratuita. A segunda hipótese, como a gente viu lá no slide, é uma hipótese que trata de uma retificação de dados, quando você não prefira fazer por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Retificar é corrigir. Não confundam com ratificar, que é confirmar. Aqui, você conhece a informação, mas a informação ela está incorreta e você quer corrigi-la. Para isso, você primeiro tem que pedir a correção administrativamente. E se ela for negada, aí sim você vai entrar com ação judicial pedindo essa correção.
Notem que a Constituição trouxe duas hipóteses de habeas data. Mas além dessas duas hipóteses, nós temos uma terceira que não está prevista na Constituição, mas está prevista na lei. E ela diz que é possível entrar com ação de habeas data para complementar as informações que existem a seu respeito. Então agora você conhece a informação, ela está correta, mas ela está incompleta e você quer complementar para poder proporcionar o amplo conhecimento dessa informação. Como isso é abordado em prova? Eles não podem pedir diretamente essa terceira hipótese, sabendo que ela não está na Constituição. Mas é muito comum ele dizer que o rol das hipóteses de habeas data é taxativo. Um rol taxativo é aquele que está previsto na Constituição e que não pode ser ampliado por lei. Um rol enumerativo ou exemplificativo é aquele que está previsto na Constituição, mas nada impede que a lei crie outras hipóteses. Como a gente acabou de ver, o rol das hipóteses de habeas data ele não é taxativo. Ele é enumerativo ou exemplificativo, visto que a lei pode criar e ampliar as hipóteses de habeas data. Vamos para nosso próximo remédio constitucional, que é a ação popular. Ele está no inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos lá. Primeiro, ação popular é uma ação que só pode ser ajuizada pelo cidadão. Não é qualquer pessoa que pode ajuizar a ação popular. Somente o cidadão pode ajuizar a ação popular. E para você ser considerado um cidadão, você tem que ter, dentre outros, o gozo dos seus direitos políticos, direito de votar. Uma das condições, um dos requisitos para a gente entrar com ação popular é que você junte uma cópia do seu título de eleitor, porque o título de eleitor é o comprovante do alistamento eleitoral, que te dá os direitos de votar, os direitos políticos no Brasil. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Um menor de idade pode propor ação popular? Depende. Por exemplo, um relativamente incapaz com 16 anos, se tiver título de eleitor, pode propor ação popular. Se não tiver, não pode. Um estrangeiro não pode propor ação popular, porque ele não goza de direitos políticos no Brasil. Naturalizado, goza de direitos políticos no Brasil, então pode propor ação popular. Pessoa jurídica não pode propor ação popular porque não goza de direitos políticos no nosso país. Então, notem que o requisito essencial para ajuizar uma ação popular é estar no gozo dos direitos políticos, sendo, portanto, um cidadão. Ok? Segunda coisa que a gente tem que definir, existem 5 hipóteses de ação popular. Primeira delas, anular ato lesivo ao patrimônio público. Segunda, ato lesivo à moralidade administrativa. Terceira, ato lesivo ao meio ambiente. Quarta, ato lesivo ao patrimônio histórico. E quinta, ato lesivo ao patrimônio cultural do nosso país. Qualquer cidadão, mesmo que não seja daquele estado, daquele município, qualquer cidadão brasileiro vai poder ajuizar uma ação popular. E o intuito é proteger o patrimônio público e não proteger um direito individual dele. Daí a regra é que a ação popular, para aqueles que estão de boa fé, ela é gratuita. Porque imagina se você iria gastar dinheiro para pagar custas, sendo condenado a pagar os chamados honorários advocatícios sucumbenciais para proteger algo que não é seu, para proteger, por exemplo, a moral administrativa. Dificilmente você gastaria dinheiro nesse intuito. Então, para que você possa ter um incentivo a mais para entrar com essa ação, ela é uma ação totalmente gratuita para o autor de boa-fé. No finalzinho ele fala ônus de sucumbência. Vamos conceituar, vamos entender o que é o chamado ônus da sucumbência. É que, em regra, para a gente entrar com a ação, a gente tem que pagar. Mas quando a gente ganha a ação, a parte que perde vai ser condenada ao chamado ônus da sucumbência. Sucumbência significa perda, prejuízo. Ônus da sucumbência é o ônus de quem perde a ação. A parte que perde
vai ser condenada a ressarcir a parte vencedora pelas custas que ele teve que antecipar. E vai ser condenado ainda a pagar os chamados honorários advocatícios sucumbenciais, que vai variar entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação. Esse valor, a parte que perde paga ao advogado da parte que vence. Então, o ônus da sucumbência ressarcir a parte vencedora pelos custos que ele teve que antecipar do processo e pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Quando o autor na ação popular está de boa fé, ele não paga custas, e se ele perder a ação, ele não vai ter que custear o advogado da outra parte, porque o intuito dele é proteger não o patrimônio pessoal dele, mas sim o patrimônio público. Então a ideia é que ele não tenha custo nenhum para proteger a moral administrativa, o patrimônio público, o meio ambiente, o interesse, o patrimônio histórico e o patrimônio cultural. Deve ser totalmente gratuita. Mas é importante perceber a ressalva. A Constituição diz que ela é gratuita para o autor de boa-fé. O que significa dizer que para o autor de má-fé, a ação popular ela não é gratuita. A ação popular, quando o autor está de má-fé, ela vai ter custos processuais e ele ainda perdendo a ação, vai ser condenado a pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Também para o réu, se ele perde a ação, ele sempre está de má-fé. Se o réu perde a ação, é porque ele praticou um ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural, ao meio ambiente ou à moral administrativa. Então, o réu perdeu a ação, ele está de má-fé, ele tem que pagar. O autor perdeu a ação, está de boa-fé, não paga nada. Está de má-fé, vai ter que pagar também. Vamos dar um exemplo e encaixar todos esses requisitos. Imagina que um sujeito está se candidatando a prefeito de uma determinada cidade. O outro candidato é o atual prefeito que está se candidatando à reeleição dessa mesma cidade. O candidato resolve entrar com ação popular contra o prefeito, candidatando-se à reeleição, alegando que durante a sua gestão ele fraudou uma licitação. Teria sido uma licitação superfaturada. Notem que fraudar licitação é um ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa. O candidato, se ele está se candidatando, ele é um cidadão, ele tem que estar obrigatoriamente no gozo dos seus direitos políticos. Como a gente parte do pressuposto que sempre o autor está de boa fé, ele não paga custas. E aí, se porventura o autor ganhar a ação, o juiz não vai prender o prefeito, não vai decretar a perda do cargo do prefeito, não vai suspender os direitos políticos do prefeito, porque o objetivo da ação popular é anular o ato lesivo. Ou seja, o juiz vai anular a licitação fraudulenta, devolvendo o dinheiro que foi retirado indevidamente ao erário. Então, para a gente processar o prefeito é outra ação. A ação popular tem por objetivo tão somente anular esse ato lesivo, seja ele ao patrimônio público, à moral administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico ou cultural do nosso país. Anulou o ato, resolvemos o problema. Se o autor perdeu e o juiz entendeu que ficou comprovado que o autor estava de má-fé, por exemplo, o juiz comprovou no processo que o autor, desde o início, sabia que o prefeito não tinha fraudado essa licitação, mas ainda assim entrou com ação popular para macular a imagem do prefeito, para passar aos eleitores daquele prefeito que era um prefeito corrupto e assim tentar impedir a sua reeleição. Se ficou comprovada essa má-fé, o juiz vai condenar o autor a pagar as custas e condenar o autor a pagar o ônus da sucumbência. Então, notem, se cair na prova ação popular é gratuita, você não pode afirmar, depende. Ela é gratuita para o autor de boa-fé, para o autor de má-fé não é gratuita e para o réu, se perder, também não é gratuita. Mas é uma ação que é gratuita para o autor de boa-fé. E o autor de boa-fé sempre será um cidadão, no gozo dos seus direitos políticos. Bem, pessoal, com isso terminamos o estudo sobre o nosso artigo 5º e, consequentemente, dos direitos fundamentais de todos os seres humanos.